Graças a Deus, queridos, estamos dando a quarta aula, né, sobre a liberdade em Cristo, curso que a gente está fazendo sobre entendermos quem nós somos em Cristo, como alcançamos nossa liberdade plena em Cristo e também quais são as lutas, batalhas que nós enfrentamos. As primeiras 3 sessões nós falamos bastante sobre quem nós somos em Cristo. É essencial entendermos quem nós somos em Cristo e o que Jesus conquistou para nós na cruz. Então, resumindo 3 coisas nas primeiras 3 lições. Primeiro é que nós somos filhos de Deus, somos transportados para o reino do seu amor, né? O reino de sua luz. Nós somos filhos e como filhos nós temos a herança. Qual a herança? Salvação. Nós somos salvos em Cristo, nós somos salvos. Salvação vem por crer e pela fé em Cristo Jesus e somente pela fé em Cristo Jesus e nada mais. Porque é pela graça que nós somos salvos. É dom de Deus, não vem de nós, mas dele. Mas também falamos sobre recompensa. Uma vez que somos salvos, agora qual é o objetivo? Qual é o propósito? O propósito é sermos iguais a Jesus. E nesse caminho de sermos iguais a Jesus é fazermos também as mesmas obras que Jesus. E Jesus falou que obras ainda maiores faríamos. Então precisamos entender essas 3 coisas: salvação, recompensa, que é galardão, e que nós somos agora filhos de Deus. Primeiro, então, somos filhos e filhas de Deus. Segundo, então, temos salvação. No momento que nós nos convertemos, nós somos salvos em Cristo Jesus. Agora estamos no reino, e nesse reino existe um processo. Qual é o processo? Sermos iguais a Jesus e fazermos as obras que Jesus fez. Com base nisso, nessa jornada, nessa caminhada, quanto mais crescemos em Cristo Jesus, mais temos recompensas, né? A recompensa serve para motivar cada um de nós a crescer e continuar crescendo em Cristo Jesus. Amém? É importante entender que o fato de sermos salvos não significa que cada um vai ter o mesmo galardão, né? Nós falamos isso na última aula. Nós temos recompensas diferentes aqui na terra e no céu. Se alguém quiser viver uma vida, né, como o filho pródigo, uma vida que não agrada a Deus, uma vida que peca, volta, né? Nós precisamos entender que salvação não depende de comportamento. No entanto, existe a questão de recompensa, o galardão. As suas obras, né, como as minhas obras, passarão pelo fogo, não para condenação. Não estamos mais condenados, somos salvos em Cristo Jesus. Mas passarão pelo fogo para então sermos julgadas as obras e termos então o galardão ou a recompensa. Então a nossa recompensa será com base nas obras que faremos. Se você vive uma vida sem estar envolvido na obra de Deus, sem estar envolvido numa relação de atividade com Deus, ou faz isso simplesmente por fazer, faz isso simplesmente porque o pastor manda, porque a igreja entende que é o caminho, e aí você fica com medo de desobedecer e coisa e tal, então a sua obra passará pelo fogo, mas talvez não será aprovada. E aí o seu galardão será menor do que aquele que se envolveu, se dedicou, se entregou. Veja o ladrão da cruz. O ladrão da cruz, ele foi salvo. Ele não teve tempo para a sua vida, sua história ser redimida aqui na terra, ok? Ele foi salvo, não teve tempo para sua vida ser redimida. E também o galardão dele, ele não teve, né, possivelmente muitos galardões, porque ele não teve obras pós-redenção em Cristo Jesus. Enquanto que aquelas pessoas que se envolveram, os discípulos que se tornaram apóstolos, eles fizeram obras extraordinárias e o galardão deles foi muito maior. Hebreus fala sobre isso, né? Sobre a recompensa, que esses heróis da fé esperam uma recompensa ainda maior que esse mundo não pode dar. Nós precisamos entender então, somos filhos de Deus e como filhos, então somos salvos. E temos uma herança em Cristo Jesus, que é essa salvação. E também temos galardão, que é em decorrência das nossas obras. Tendo feito esse resumo, e eu vou ver se eu gravo também as outras 3 lições para a gente estar bem alinhado aí. Hoje nós queremos falar da lição 4. A lição 4, 5, 6 vai falar sobre quem é o nosso inimigo, contra quem lutamos. E nós vamos falar bastante sobre o mundo, a carne e o diabo. E a lição 4 fala então principalmente sobre o mundo, como o mundo vê a verdade. Então essa lição 4 eu vou mandar o PowerPoint também para vocês aí. Então o mundo, a Bíblia diz que nós temos esses 3 inimigos, o mundo, a carne e o diabo. E ele diz que, a Bíblia diz também que o mundo ele jaz no maligno, existe um domínio
né, do mundo. O que é o mundo? É o sistema do mundo, né, as coisas do mundo. O mundo é perfeitamente imperfeito para nós. Eu gostaria tanto que esse mundo melhorasse para eu me sentir melhor. O mundo é perfeito para nos sentirmos imperfeitos no mundo, porque não somos mais deste mundo. Nós não pertencemos mais a esse mundo. Então esse mundo ele não vai nos dar perfeição. Pelo contrário, ele vai ser completamente imperfeito o tempo todo, porque ele jaz no maligno e ele quer então o mundo, ele combate contra nós. No mundo tereis aflições, mas Jesus disse: em bom ânimo, eu venci o mundo. Ok? Então, o mundo ele usa táticas. Satanás atua no mundo e usando táticas. Primeira tática, uma das táticas, não necessariamente a primeira em ordem, mas uma das táticas que Satanás usa, ou o mundo usa, é prometer satisfazer as nossas necessidades. A tática do mundo é sempre a mesma: satisfazer necessidades que nós temos, porque temos necessidades e o mundo vai querer dizer que ele pode satisfazer as necessidades. Veja, para entendermos bastante as táticas, a gente precisa entender nosso estado anterior de perfeição. No Jardim do Éden, existia um estado de perfeição lá no jardim. 3 coisas, principalmente, estavam no jardim para nós. Primeiro é a segurança perfeita. Adão e Eva tinham segurança perfeita no jardim. O jardim era guardado, protegido. Não havia insegurança no jardim. A segurança era perfeita, era plena, era completa. Não havia insegurança nenhuma no jardim. Os anjos estavam ao redor do jardim. Deus descia para estar no jardim, para passear com Adão. E havia uma segurança perfeita. Os animais, eles andavam não em guerras, não em lutas um contra o outro, mas até os animais andavam em segurança perfeita. Então eles não temiam nada, não tinham que temer ou ter medo de nada, não tinham que se proteger, não tinha que construir cercas elétricas, não tinha que construir e colocar alarmes em casa. Havia segurança perfeita, tudo era seguro no jardim. Segunda coisa que existia no jardim, na perfeição, no estado de perfeição anterior, era um profundo significado. Adão, ele sabia quem ele era e qual era a obra dele, ok? É a mesma coisa que nós falamos no início. Nós precisamos saber quem nós somos, filhos, e a obra que vamos exercer nessa terra, ou as obras, né, que vamos exercer. Adão tinha significado pleno. Ele sabia quem ele era, quem ele pertencia, a quem ele pertencia e qual era a obra dele. Deus tinha dado o jardim para ele cuidar, cultivar, multiplicar. Ele tinha entendimento da bênção que estava sobre ele, a bênção da obra que estava sobre ele, e ele foi abençoado para crescer, multiplicar, dominar. Ele tinha consciência e profundo significado disso. Em nenhum momento se perdia nesse significado, em nenhum momento era distorcido esse significado. Ele tinha pleno significado da sua razão de existência, da sua vida, da sua missão nessa terra. A terceira coisa é que ele tinha plena aceitação. Ele não precisava fazer isso para ser aceito. Ele sabia que ele era aceito 100%. Ele não era aceito 99%, 90%, 50%, ele era aceito 100%. Ele tinha plenitude de aceitação. Então, Deus ele descia para estar com Adão toda tarde, para passear todos os dias. E Adão se sentia plenamente aceito, porque era natural ele viver em segurança, era natural ele andar no seu significado, na sua missão, no seu sentido de vida dessa terra, lá no Jardim do Éden, e era natural então ele caminhar com Deus em profunda aceitação. Ele sabia que ele era aceito 100%, ele não tinha nenhum medo, nenhum temor, nenhuma preocupação em Deus descer algum dia mais chateado com ele, não. Era um momento esperado, era um momento aguardado, porque havia plena satisfação, havia plena aceitação. E a aceitação, a plena aceitação, o profundo significado e a segurança perfeita é o que nós chamamos de satisfação plena. Quando nós estamos sempre plenamente satisfeitos na vida, era o que tinha no Jardim do Éden, era o que tinha no plano da perfeição anterior. Qual era o plano da perfeição anterior, onde a gente ficava plenamente satisfeito? Segurança perfeita. Quanto maior a segurança, mais satisfação há. Quanto a maior significado, mais profundo significado, há maior satisfação. Quando há plena aceitação, há também muita satisfação. A satisfação decorre, é consequência de quê? De significado, saber quem eu sou e qual o propósito da minha vida e andar nele.
de segurança, saber a quem eu pertenço e sou protegido, guardado debaixo de suas asas. E terceiro, aceitação, saber que eu não preciso fazer nada para ser aceito, eu já sou aceito 100% em Cristo Jesus. Mas o que o mundo oferece? O mundo oferece 3 outras coisas. O mundo oferece falsas equações. O homem então pecou e saiu, foi expulso do jardim e perdeu 100% dessa vida perfeita de Deus, que só é alcançada em Cristo Jesus. Então o mundo ele faz equações. E quais são as 3 equações? A primeira equação é que o seu desempenho, você fazer, mais alcance de metas, então você vai ter o significado. Você está em busca do significado. E o mundo fala, você só terá significado com base no seu desempenho. Você tem que fazer, alcançar metas e cada vez mais metas para ter cada vez mais significado. Mas você sabe como eu, por mais que você atinja metas e desempenho, ainda sempre faltará algo. Porque a vida de satisfação e de significado não está naquilo que desempenhamos, ainda que é importante, nem nas metas que atingimos, ainda que é importante. Mas essa equação é completa sem Deus, porque toda equação precisa de Deus. Ele é a plenitude da equação. Segunda equação que Satanás nos oferece através do mundo é o quê? Os estatutos ou as leis, mais o reconhecimento, vai gerar segurança. Quanto mais você anda certinho, na lei, nas regras, pontinho, não pode faltar nada, então você anda sempre nas leis, e aí você obtém um reconhecimento. Uau, você faz tudo certo, você foi fantástico, você andou debaixo nas linhas, e tararará, então você recebeu tapinha nas costas, você recebeu algum tipo de reconhecimento, então você tem segurança, porque a lei te protege, porque o estatuto diz isso, porque os regimentos dizem aquilo, seja Constituição, seja estatutos na empresa, seja onde for, você se sente protegido pela lei, pela Constituição. E aí então, quando você anda nela, você tem reconhecimento, então você tem segurança. Mas você sabe, tão bem como eu, que por mais que as leis existam no país, e no nosso país principalmente as leis, são consideradas leis muito boas, talvez uma das melhores de todos os outros países, mas mesmo assim isso não gera segurança. Veja, termos a melhor lei, ou uma das melhores leis de todo mundo, não nos gera segurança. Ela não é suficiente e a gente ainda continua inseguro. Terceira equação que Satanás coloca é aparência mais admiração gera aceitação. Cabelo bonito como o meu, está até brilhoso aqui na luz, ok? Barba feita, uma boa roupa, principalmente se for de marca, mais a admiração de outros, ou seja, você conquistou status, posições, você tem 10.453 diplomas na sua casa. Não que nada disso seja errado, não, está tudo bem, está tudo certo. No entanto, ela não é completa, ela não consegue nos fazer aceitos plenamente. Por mais diplomas, formações, status, poder, posição, e por mais aparência, por mais botox, por mais ir ao cabeleireiro, por mais roupa de marca, isso não gera aceitação plena. A aceitação plena é só gerada, é só alcançada em Cristo Jesus. E Ele nos aceita antes de fazermos ou atuarmos de qualquer forma, ou em qualquer maneira. A gente pode estar perfeitamente atuando ou não. A aceitação de Jesus ela é plena, ela é perfeita. Por isso que Deus Pai chega para Jesus e diz: Tu és meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, em quem eu me agrado muito. Você me faz muito feliz. E olha que Jesus não tinha feito nada ainda, mas ele já era plenamente aceito. Quais são as atrações então do mundo? 1 João capítulo 2, 15, 17 fala sobre 3 tipos de atração. O primeiro tipo de atração é o desejo da carne. O desejo da nossa carne gera o quê? É um tipo de atração para nós. Quanto mais desejamos, eu supro minha necessidade comendo, desejo da carne. Supro a minha necessidade bebendo, desejo da carne. Eu não estou bem, não estou legal, tenho que comer. Não estou bem, não estou legal, tenho que beber. E aí a gente vai conquistando coisas, buscando outras coisas, comida, bebida, para suprir uma necessidade, entendendo que isso vai suprir aquilo que falta. Nada supre aquilo que falta a não ser Jesus. Jesus é a plenitude de tudo. Mas a gente acaba sendo atraído pela carne. A carne diz: coma isso e você vai ser satisfeito nesse momento. Beba isso que você vai ser satisfeito. Fume isso e você vai se sentir satisfeito nesse momento. Você precisa satisfazer o momento. É isso que
a carne diz, né? A carne usa comida, bebida, drogas, né? Para satisfazer as nossas desejos carnais, para dizer que isso é suficiente. Mas isso não é suficiente, isso é uma atração enganosa da carne. Segunda atração da carne, ou do mundo, melhor dizendo, segunda atração do mundo são os desejos dos olhos. Os olhos, eles atraem a nossa vida, a nossa carne, para satisfazer naquilo que não é de Deus. Veja, um dos maiores desejos dos olhos hoje em dia, que tem sido uma batalha na vida cristã, tem a ver com a pornografia. Cerca de 60% a 70% dos homens possivelmente são ou estiveram em algum momento envolvidos com pornografia através do desejo dos olhos. 20% das mulheres, elas têm batalha e luta também contra a pornografia. Então, veja, e o desejo dos olhos é insaciável. Por mais que você busque, por mais que você queira parar, quando você começa a entrar, por exemplo, na pornografia, você começa a ver e ver e ver, isso vai satisfazendo momentaneamente sua carne, porque ela diz que isso supre você, ela diz que isso é a mesma coisa que ter intimidade no seu casamento, e na realidade você sabe muito bem que isso não te traz nenhum tipo de intimidade, nem prazer temporário, nem prazer permanente, é só prazer temporário e momentâneo, e mesmo assim traz logo em seguida sentimento de culpa, porque ela não consegue produzir a satisfação que você precisa. No entanto, você então não fica satisfeito e busca outros sites, busca outras formas de ver, outras formas de seus olhos serem atraídos, e a pornografia é um dos maiores problemas hoje em dia para a vida de um homem de Deus, para a vida de uma mulher de Deus, além de outros desejos dos olhos. Por isso que é importante o jejum. Veja, quando você faz o jejum de comida, de bebida, você então está dizendo, olha carne, você não vai me controlar. O desejo da carne perde força. Quando você faz um jejum de ver algumas coisas, televisão, algumas informações, internet, você está dizendo, olha, olhos, você não vai me controlar. Você não vai me atrair. O jejum ele é extremamente importante para combater contra o desejo da carne e o desejo dos olhos, dependendo do tipo de jejum que você faz. Terceira coisa é a soberba da vida, que é o orgulho dos bens. O que é soberba da vida? Ter orgulho das suas conquistas, dos seus bens e querer mais, mais, mais. Status, propriedade, patrimônio. Marcelo, isso é ruim? Isso é errado? Não. Mas o desejo incessante, contínuo de ter e ter e ter, e se orgulhar por ter, né, se satisfazer nisso de forma exagerada, isso é ruim. Porque aí você está dividindo seu coração com outro tipo de senhor. E a gente não pode servir a dois senhores. Também um jejum bom que você pode fazer é o jejum de não comprar nada durante um tempo. Isso é um jejum bom. Você está combatendo contra a soberba da vida. A soberba da vida, o orgulho dos bens, ela nos leva para uma vida, às vezes, distante do Senhor. Leva uma vida onde o Senhor tem ciúme de nós. Por quê? Porque Jesus disse que a gente não pode servir a dois senhores, né? A Deus e a Baal. Então, a Deus é Mamon. Mamon é o Deus da riqueza. É aquilo que provoca, é a ação de Satanás provocando o orgulho dos bens ou a soberba da vida, as conquistas. Veja, comer é bom, maravilhoso, né? Você ver coisas lindas, bonitas, é maravilhoso. E você também desfrutar daquilo que Deus te deu nessa terra, com sua família, desfrutar de bens, de conquistas, é maravilhoso. Não tem nada errado com isso. O que é de errado então? Colocar isso como sua satisfação plena e no lugar do Senhor. Quando você não tem isso, você fica insatisfeito. Quando você não vai para um site, você fica insatisfeito. Você fica, eu preciso ver alguma coisa, eu tenho desejo de satisfazer minha necessidade dos olhos. Se eu não comer, eu não vou estar bem. Se eu não tiver uma vida de conquistas, se eu não tiver uma vida, um patrimônio, se eu não tiver mais e mais e mais, eu não estou bem. Então, isso é um problema. Isso mostra que o mundo está ganhando espaço no nosso coração. Mas Jesus disse que nós precisamos viver como aqueles que receberam o amor do Pai e não o amor do mundo. Então, essa primeira parte está falando um pouco sobre o mundo e eu quero que você pare para pensar e refletir o desejo da carne.
o desejo dos olhos ou a soberba da vida, né? O orgulho dos bens. Uma dessas três coisas. Qual é a sua maior batalha? Quanto à batalha do mundo contra você. Deus te abençoe, a gente vai para a segunda parte daqui a pouco.